Senhoras e senhores, está no ar mais um Sem Arenga Cast. Aqui o papo não tem arenga, por isso que é Sem Arenga Cast. E hoje ela está estreando, porque a estreia foi na semana passada com a Rayana, mas a gente fez aqui as considerações. E eu não estava presente, então não foi oficial. Oficial. Então a estreia do Sem Arenga é agora. Juliana Duque, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem mesmo? Tudo maravilhoso. Um coração enorme de estar aqui. Alegria gigantesca de estar aqui novamente, tocando esse projeto da gente sensacional. Vamos embora. Hoje, com quem? Tá tudo joinha? Tudo joinha. Então deixa eu Hoje... falar do patrocinador. Sim, fala. Patrocinador aqui do Vox.U, que é a maior escola de oratória da América Latina, né? E nós estamos no estúdio da Vox. Incrível. Nós queremos agradecer pelo espaço, mas nós trouxemos para oficialmente hoje um convidado super especial, que eu queria que você apresentasse o nosso convidado especial de hoje, Juliana Duque. Com toda certeza. Hoje estamos na presença ilustre do renomadíssimo jornalista Ramos Júnior. RJ. Arrasou! Dê uma olhada no seu Instagram e eu vou te contar. Você tem todas as razões do mundo para estar com esse sorrisão no rosto, viu? Olha, tá meu mesmo. sorriso significa que eu sou aluno de vocês também, viu? Ah, o Hugo é meu mestre. O Hugo é meu professor, para começar. Quando eu falo em mestre, Hugo o cara é meu mestre e professor, o cara viu, fica gente? tão velho, mestre, né? Mas tá valendo, mas tá não, valendo. porque eu quero ser mestra também. A Vox.U daqui a pouco ela vai me pertencer. Em oratória. Entendeu? Em oratória. Porque um nome como esse, mestre em oratória, ser mestre de alguém é fantástico. Mas Juliana, Pesado. antes de a gente começar, eu tô olhando para ele aqui, vê se tu concorda comigo. Sim. Ele parece com Ronan Tardim, não parece? É, menina A mesmo. careca, né? A careca, né? Ele não parece. Os traços, é verdade. Parece- Maravilhoso, eu adoro parece, ele. né? Ronan, ele tem uma banda chamada. Banda de rock, né? Ele Tem uma banda de rock banda de chamada rock. Anabela. Anabela. Bom, o entrevistado não é Ronan, né? O entrevistado é o nosso Ramos. Cara, é o seguinte. O podcast, a gente tem essa mania de não estudar muito a fundo o convidado. Porque a gente quer puxar, né, lá do fundo mesmo. A gente quer que as informações sejam É fornecidas. tudo de forma natural. É, porque eu acho que o podcast, cara, não sei se tu já observou, a gente não tem pergunta. A gente tem nada, não é nada programado. ensaiado. Nada programado. Porque eu acho que fica um negócio meio mecânico, meio Concordo, frio, trazer perguntinhas, etc e tal. E eu pouco olho o Instagram, então o histórico do meu entrevistado. Você é da onde, meu irmão? Para começar a história, quem é esse cara que está aqui na nossa frente? Vamos lá, pessoal. Eu me chamo Ramos Júnior, como vocês já apresentaram. Eu sou natural de Ipojuca. Na verdade, eu fui criado e cresci num pedaço do paraíso, que é a praia de Porto de Galinhas. Oh, meu Deus do céu. A pessoa Deixa já ele. tem a vantagem de nascer em Porto. em Porto de Galinhas. A vantagem não, o privilégio. O pedaço do paraíso, né? 100%. Então, na verdade, a minha família, ela fundou Porto de Galinhas. Os meus avós, tanto paterno como materno, eles lotearam Porto. Jura? Lotearam Porto quando Porto era apenas duas fazendas. Uma fazenda de seu Mário Jorge Cavalheira, que faz parte Da família? Exatamente. E a outra parte de seu Armando Brito. Porto de Galinhas era duas fazendas, onde um avô meu tomava conta de uma na administração e o outro da outra parte, onde lotearam tudo isso que é hoje. Caraca, velho, não Meu sabia. filho, Tá vendo? você já tá achando o Quer quê? dizer que isso para mim é uma novidade. Porto, Era duas fazendas. duas fazendas, dois pedaços de terras de duas famílias tradicionais Tradicionais. que depois virou o que virou. Pois Depois é, virou esse pedaço Aí de eles foram, paraíso. como é que é? Peraí. Ele já tem um histórico familiar fantástico, né? Ele já tem uma carga genética, uma herança genética Mas, maravilhosa. aí eu fiquei curioso agora. Eles começaram a lutear, as duas famílias, não, bora vender um pedaço de terra. Como é que foi que se tornou aquilo? Olha, o detalhe exato eu não sei É. contar. O que eu conto é o que os meus avós me passaram, né, Hugo? Então, o meu avô, ele trabalhava para seu Mário Jorge e o outro para seu Armando, né? Ambos doideira. como administradores
da fazenda, das fazendas, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu sei que o meu avô, que tomava conta da terra de seu Armando Brito, ele loteou toda a parte do Merep 1, Merep 2, Merep 3. O que é Merep? Merep é aquela parte que você, quando chega em Porto de Galinhas, do lado, por exemplo, do lado direito de Ainda Porto. bem que você perguntou, viu, Hugo, que eu tava me sentindo meio burrinha. Merep é uma região de Porto de Galinhas. Na verdade, tem região ali próximo do Hotel Village que é Merep também. É na ali entrada ali Merep de 1. Porto, né? Isso tem Merep 1, Merep 2 e Merep 3. É vivendo e aprendendo. Sim, aí, vamos lá. Então, lotearam Porto de Galinhas, né? Porque antes terra valia quase nada, né? Era verdade. Terra antes não tem o mesmo valor que hoje. Caraca. Um metro quadrado, né? Pois é, hoje pra gente ter um pedacinho de terra em Porto é um absurdo. É uma fortuna. Né? É um absurdo. Que na época que eu cheguei aqui... Tinha só mato, brincadeira. Era, não existia porto. Brincadeira. Mas sabe qual era o auge aqui, quando eu cheguei em Sim. 84, 83, 84? Tu é de onde? Você veio de Belém, né? Pô, sou de Belém. Belém. De Belém. Ah, pô, você é minha parceira e não sabia E que não eu sou de Não, Belém. sabe. você falou, inclusive, isso da tá outra vendo vez. você? E depois que você falou, eu disse, ele já me contou isso. E eu tô aqui Tá perguntando vendo? besteira. Ó, aí o auge era... Ninguém falava em Porto de Galinhas. Se falava em Itamaracá. Itamaracá. Era o carnaval de Itamaracá, lembra? Turma do Pinguim. Lembro. Tu eu lembra? era criança. Era que Turma do Pinguim, Almir Levando em Roche. consideração que eu também sou uma jovem senhora. Isso, Mas, mas eu tu era uma lembra, criança, né? Lembro. Cara, aí Porto, dizem que Porto de Galinhas deve muito a Luciano do Vale. Concordo. É isso mesmo? Concordo. Tanto que meu pai... Luciano do Vale, lembra de Luciano do Sim. Vale? Narrador esportivo Lembro que morreu. demais. Morreu no avião da TAM, infarto. Meu pai Isso. adorava assistir Luciano? os jogos com ele, Ah. porque ele tinha uma forma bem diferente Isso. De narrar, né? o jogo. Meu pai trabalhou vendendo frutos do mar em Porto de Galinhas durante uns 40 anos, mais ou menos. E ele era... Luciano do Vale era cliente dele e amigo dele. Então, todo mês... Eu, criança, eu via Luciano do Vale indo na peixaria do meu pai, comprando peixe, camarão, lagosta. Ele era um cara super tranquilo, de boa. Luciano do Vale realmente ajudou a crescer o nome Sim. Porto de Galinhas. E eu vou lhe fazer uma pergunta agora, veja. Luciano do Vale, ele foi uma figura muito importante no jornalismo esportivo da televisão da gente. E eu quero saber se essa convivência que você Opa, teve com boa ele, pergunta. quando você era criança, de ver ele ali próximo, sempre conversando com seu Sim. pai, na TV, no rádio, se isso influenciou você a escolher a sua profissão como jornalista. Bom, deixei de ser mestre dele, né? É, justo. Né? Aí agora o mestre dele é Luciano do Vale. Tá Então, certo. calma aí, veja só. Na vida, encontramos mestres, vários mestres. Sim, Você não referências, deixa né? de ser meu mestre, viu? Vendo? Fica com ciúme não, viu? Então, veja só. Na verdade, quando eu tinha 15 anos de idade, eu parei para escolher qual profissão eu seguiria. Peguei um livro e comecei a ler sobre, Jovem, né? sobre várias profissões, aos 15 anos. E eu fiquei em dúvida se eu estudaria direito ou se eu estudaria jornalismo. Só que todas as coisas foram me jogando para o lado da comunicação. Meu pai conhecia Luciano do Vale. Eu tinha uma convivência de vê-lo pelo menos uma vez por mês. Eu admirava muito o trabalho dele. Eu conheci um professor quando eu tinha 16 anos de idade, que ele fala 46 idiomas. Nossa senhora! Ele é de Garanhuns. Fala mandarim também? Fala mandarim. 46 idiomas, eu acho que que os mais mandarim é convencionais que a gente complicado. conhece, né? 46. Fora Caramba. 46, Ele foi o tema do TCC do meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, da minha primeira massa. graduação. O nome dele é Edmilson Rodrigues Ferreira. Ele é de Garanhuns e fala 46 idiomas. E assim, Eu vi que ele fala e a vida me fez saber que o que eu quero eu posso e consigo. certeza. E que tudo na vida é uma decisão. Então, eu decidi não ser o cara que mais fala idiomas, porque talvez já exista e esse mérito é dele. Um dos mestres que também passou pela minha vida, e sou muito grato à vida por ele ter passado. Mas eu decidi estudar jornalismo e também ser um dos mais diplomados
do Brasil. Porque não é fácil você ser filho e neto de pescador, você Sim. vir de baixo. Eu não nasci em família em berço de diamante, eu não nasci em berço de ouro. Então tudo foi uma questão de decisão da minha vida. É certo. Mas peraí, tu já pulou para os diplomados já. Eu quero saber. Ele já está na diplomacia já. Já foi. Eu quero saber o seguinte. Depois, aos 16 anos, vamos lá, você estudou, veio para o Recife para estudar. Isso. Vamos lá, vamos servir uma Vamos ordem lá. cronológica. Fez vestibular para jornalismo. Ok? Bingo, B. Isso. Foi aonde? A tua formação? Eu fiz. Tu morava onde? Em casa de estudante? Como é que tu morava? Onde é que tu morava no Recife, quando veio de lá? Então, eu morava de favor, na casa de uma amiga da minha avó. Eu morava de favor, em Afogados. Mas ia Embaixo de E Afogados. Afogados de verdade, viu? Quando chove Quando mesmo, é, se quando dá chove é água, eu Afogado acho que é mesmo. Afogados desde É. sempre. Aí você, o Uninassal era no Derby. Isso, lá nas Graças. Nas, Graças no Derby, né? é Derby ali, né? atrás do Isso, quarto. isso, Certo. isso. Aí você morava de favor, ia a pé, pegava ônibus, como era a tua vida? Era ônibus, era ônibus. Era ônibus. Estudava. Mas quem te sustentava, teu pai? Então, meu pai, ele comerciante, né, de frutos do mar. Então, ele, com todo esforço, Mandava um ele dinheirinho. conseguia pagar a faculdade, né? Cara, Conseguia pagar a faculdade, Hugo. E aí a faculdade ele pagava. Eu estava no Recife. Eu consegui um estágio na época. Então, eu estudava e estagiava. aonde? Fala. Nossa, é É- muito difícil Caraca. a carga de quem estuda e trabalha. Sim. Porque o estudo não é só dentro das aulas que você assiste na universidade, é o que você faz em casa também. Às Sim. vezes é muito mais o que você faz em casa Sim. do que o que você estuda. E estagiário sofre também. Então, Sim, menino, nem é fala, verdade. né? E você conseguir conciliar o trabalho com o estudo e ainda conseguir dar conta da faculdade, da demanda da faculdade em casa, realmente. Não é fácil, não é fácil. Não é Não é fácil. fácil. Então, eu fazia o quê? Eu comecei a estagiar na Rede Brasil, na época, que é o Canal 14. Canal, Sim. mas é uma rede evangélica, né? Isso, É evangélica, Assembleia gospel. de Deus comprou grande parte da programação, né? É o canal 14. Mas na época que você entrou, ou Sim, isso é uma também, coisa mais também, recente que também. essa questão eu não tenho Também, conhecimento. na época que eu Na entrei época. também. Isso mesmo. Então, eu lembro que na época eu era estagiário, acho que eu recebia, sei lá, R$ 400 por mês. Eu já vivi com E- R$ 400 também, né? agora faz muito tempo, viu? Então, Meu Deus. assim, eu acordava, ia pro trabalho, estagiar, recebia R$ 400 por mês. Saí do trabalho, ia para casa da conhecida de que eu morava de favor, tomava banho, ia para a faculdade, saía da faculdade, tarde da noite, Era de mais um ônibus. ponto de apoio Era mesmo, corrido, né? era muito puxado, E sabe? vai lá nessa TV, TV Rede Brasil, Rede né? Brasil. Tu foi o quê? Editor de imagem, editor de texto, Lá- repórter, Lá na cinegrafista? Rede Brasil, o que Hugo, foi? eu atuei como produtor, como repórter e também tive a experiência de apresentar um programa chamado Ser Profissional. Ele tratava de quê? Então, esse programa, a ideia era o seguinte: cada episódio eu mostrava como era uma determinada profissão. Ai, que massa. Ser profissional. Hoje eu vou mostrar como é o dia de trabalho do policial militar em Pernambuco. Ai, que Então massa. eu vivia um dia de policial. Entrava mesmo em locais Nossa. complicados com ele, colocava colete. A prova Já de pegou balas. uma treta eu muito não- grande? Já pegou uma treta muito grande? Sério, cara? Conta aí, conta aí, conta aí. Tem recordação assim de alguma Olha, experiência? Tenho. Vamos lá. No estágio ou no profissional? No estágio No mesmo, porque eu profissional. adoro no estágio, porque Não, bota o estagiário calma aí. na linha de frente logo. Vamos tirar pau ímpar, eu e tu, então. Começa pelo Vamos lá. estagiário e depois eu quero saber do ter profissional, que eu fiquei impressionada. Tá. No estágio, foi justamente esse programa Sim. do Ser Profissional Policial Militar em Pernambuco. A gente entrou em determinados locais, favelas, entre aspas. Aqui, Comunidade. comunidades aqui em Pernambuco, onde os policiais disseram, aqui é perigoso. Me deram colete à prova de balas. Então, assim, E tu ficou com eu medo? com 19 anos de idade, 19 eu anos. tinha 19 anos de Não idade. tem mãe não, Eu menino. tinha Tem de família não, é? 18. Na verdade, era de 18 para 19 anos. Sim. De 18 para 19, eu estava ali com colete à prova de balas, junto com a polícia, mas eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava daquilo. Eu acho o seguinte, eu acho que
A adrenalina, né? E assim, quando a gente não sabe escrever na nossa profissão, a gente aprende. Mas a coragem a gente não aprende, né? Não, Ou a caraca, gente vai com tem, medo mesmo. ou a gente não tem. Né? Gostei. Vai com medo mesmo. Brother, é o seguinte, aí a gente tá onde agora? Na TV Rede Isso, Brasil, ele é tá isso? falando da experiência dele com Já. o ser profissional na TV Sim. Brasil. Beleza. Não vamos falar ainda Tá bom, das tá bom, homenagens, tá bom. pô, senão a gente acaba a entrevista Tá aqui, bom. pelo amor de Deus. Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Aí na Rede Brasil, beleza, Ramos Júnior fez sucesso, terminou, chegou uma hora que não pode ser mais estagiário, que acho que era no 5º ou 6º período que já acabou, né, o estágio. Você não pode ser mais estagiário. Pode E ser aí? estagiário até o final do curso, não? Até o final do Tem um curso, período, não. é, Tem que um você vai período. parar? Nesse período em que eu estagiei, né? Que foi faz muito tempo. Faz muito Não conta tempo, não, né? menino, a gente se perde verdade, no meio não do vou nem caminho. contar nada. Nesse período, gente, que eu estagiei, na verdade, podia até renovar, Hugo, podia renovar. Na verdade, eu que decidi, eles queriam renovar comigo e ficar comigo. Só que eu decidi só ficar até realmente o término do meu curso de jornalismo, onde eu terminei. E como eu sempre fui um cara sonhador, decidido, eu disse: eu vou para São Paulo agora. Arrasou. Caraca, velho. E Tu ir saiu- pra São Paulo é uma Aí eu já tinha megalópole. 21 anos. Eu já tinha 21 anos. Eu tenho um amigo que foi recentemente para tentar ganhar sorte na vida lá também. Ele trabalha Já como voltou? influencer. Não, nem desejo isso pra José. Não, mas tô perguntando se ele voltou ou tá lá ainda. Ele só vai passar o inverno aqui, que ele não tá aguentando o frio de São Paulo. Tá frio. Eu É, estive tá lá fazendo. semana passada. Ele 10 disse que graus. fez 8 graus. Aí ele. Mas enfim, ele foi. E não é fácil, não. Ir sozinho, Caramba. começar uma profissão assim do zero, ir pra arriscar. Mas deixa eu te perguntar um negócio que eu tô curiosa. Deixa eu te perguntar. Pergunta. Teve uma época que a legislação brasileira farrapeira estava colocando nas mídias e tudo mais, criou uma lei de que para você ser jornalista, você não precisava mais de curso superior. Aham. Isso eu acho que você tem muito... Mas tem um adendo aí, viu? É verdade. Sim, um mas adendo eu aí. acho que eu quero saber de vocês, de ambos, né? Que Então, são jornalistasSim. Eu vou- de profissão. O que é que vocês acham disso? Eu não sei se hoje em dia a legislação continua a mesma. Continua, não precisa de diploma. Mas me contem, por favor. Eu vou Meu resumir. mestre, você primeiro, meu mestre. Mas em compensação, nenhuma emissora de TV, nem a Globo, nem a Record, nem o SBT, eles admitem profissionais sem registro. Isso. É? De jornalistas, Ai, que bom, né? tanto da Isso. FENAGE, que é a federação, quanto dos sindicatos de jornalistas de cada estado. A Globo não admite. Se não for radialista formado ou jornalista, não entra. Então, essas pessoas que, por exemplo, começam trabalhando no digital e elas Aí tudo bem. Não, mas veja o que eu vou falar. É. Pessoas que começam trabalhando no digital, que desenvolvem muito bem a parte de comunicação e tal. Como eu estou desenvolvendo a minha aqui junto com você também. Quando elas vão para a mídia offline, que a gente chama, que é a mídia da televisão, elas têm que, para poder estar lá, Tem a que ter o emissora registro. faz com que ele estude, tenha um certificado de que ele é jornalista para poder atuar ali. Isso. Tem que Entendi. se formar, tem que ser formado. Aí você tem Federal, tem Unicap, tem Uninasal, aí vai Isso. embora, aí você vai embora. Perfeito, Mas então. nenhuma emissora, não é isso, Ramos? Exatamente. Ninguém Como aceita. A legislação A quis não nos ser- boicotar a não ser- e não conseguiu, né? A não ser, Hugo, eu já vi situações, por exemplo, em regiões amazônicas do país, em algumas retransmissoras no interior do interior de alguma cidade, que se contrata, mas são exceções. É demais. São exceções. Eu acho que é muito justo para quem tem aí um know-how gigantesco, quem tem um currículo muito bem apresentável, que dedicou tantas horas da vida para aquilo, para estudar aquilo, de repente Pois ter é. o seu lugar Sim. furtado de alguém mas- que não tem nenhum preparo, entre aspas, nenhum Só, preparo, outro, só né? outro adendo aí. Tem um Só talento lembrando também. que tem blogueiro também que é jornalista, viu? É. O Sim. Magno Martins é jornalista, mas é Isso. blogueiro. Sim. Sabe, Ricardo Antunes é jornalista. Isso. Não estou dizendo que, né? É. Mas eles Não. são jornalistas profissionais. Minha pergunta- Mas não querem trabalhar na mídia, nem do Isso, jornal. isso.
ter um Preferem blog. mais o digital. Lógico. Você pode fazer um blog, Juliana. Você não tem que ser jornalista para fazer um blog, não é isso? É verdade, é verdade. Tem que ser criativo. Você... Sim. Aí, então, tô me perdendo todinho aqui agora. Ah, sim. A gente vai para São Paulo? Sim, a gente foi para São Paulo. Ah, Paramos em São Paulo. Tu trabalhou aonde em São Paulo? Cheguei em São Paulo Com a cuia na mão. 21 anos de idade apenas pela fé. Oxente, vice, Ave Maria, Apenas retada. pela fé. Caraca. E eu te confesso, É. eu passei alguns meses procurando emprego e para mim não foi fácil, sabe por quê? Sotaque? Por causa do meu Simples sotaque. sotaque, né? Eu ouvi muita gente falando, cara, pelo que eu vi aqui, teu trabalho é legal, é bacana, você escreve bem, mas você tem um sotaque nordestino e para que hoje não cola. Cara, Mas hoje, se alguma emissora for contratar você, não, teu sotaque é... Isso chama-se misoginia. não, amigo, xenofobia. Não. Que é Misógino. misógino é feminino, é quem Não, tem. É, sério? sim. Vamos procurar aqui. Pode Pesquisa aí, procurar, pesquisa por aí. favor. Pesquisa, vamos lá. Pesquisa aí, Vamos lá, xenofobia. atenção, hein? Pesquisa aí. Xenofobia Não, é xenofobia- quem tem eu acho- discriminação com pessoas É? de outras localizações. É xenofobia, De Xenofobia. né? outras localizações, Xenofobia. de outras Vamos atenção, localidades. vamos procurando. Tá, xenofobia. Misoginia é quando você tem algo contra uma pessoa porque ela é mulher. É? É, pelo sexo feminino. Isso que Vamos eu sei. pesquisar. Olha aí, tá vendo? Vamos pesquisar. A extra, a Atenção, extra. Google, por favor, pesquisa, por favor. Não, vai- Xenofobia. Ele procura... eu quero arrumar. Xenofobia, Atenção. Pesquisa desconfiança, aí. temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daqueles que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Misógino agora, vamos lá. Misoginia, vamos lá, Vamos atenção. lá, vamos lá. Vamos ver. Atenção. Misoginia. Misoginia é o ódio contra mulheres e a raiz da sociedade em que os homens são valorizados e mulheres são desvalorizadas. É, Beijo! nossa mestra acertou, nossa mestra. Um beijo! Sem areia. Sem areia. Pelo amor de Estamos para Deus. escola Sim, das coisas. vamos, e aí? Vamos lá. Vamos Mas, lá. ó, uma coisa que você Rolou falou a xenofobia. que foi super interessante com relação ao seu sotaque. Há muitos anos atrás, eu participei de vários concursos de beleza e tarará, tudo mais. E uma das coisas... sou uma jovem senhora. E uma das coisas que o pessoal mais falava lá comigo era justamente a respeito do sotaque. Mandaram eu fazer fonoaudiologia para tirar e tudo mais. Hoje em dia, eu não acho que eu tenho um sotaque neutro, mas eu também não acho que eu tenho um sotaque tão Forte, regionalizado. carregado. Isso. Bom, Toda vez que eu vou pegar moto Uber, eles ficam perguntando se eu sou de fora, menino. É uma coisa loucura. linda. Mas tem um repórter que está aposentado hoje que chama-se Francisco José. Que você Chico conhece, José. Chico José. Chico José nunca baixou a cabeça para o sul do país, para o sudeste do país, quando se falava em relação a sotaque. Sim. Não, Chico, eu disse, não vou mudar meu sotaque não, meu sotaque é esse. O Chico foi um dos grandes responsáveis pela quebra desse paradigma Sim. de sotaque. Dentro da Globo. Dentro da Globo. Porque eu já contei isso em vários podcasts, preste atenção nessa. Sim. E hoje não, lógico, hoje mais não. Mas antigamente, estou falando de coisa de 30 anos, Sim. quando se falava em voto de analfabeto, a Globo Rio ligava para a Globo Nordeste e dizia, Chico, vamos fazer o voto do analfabeto aí no Nordeste. Aí o Chico disse, fazer não. Só tem analfabeto aqui? Sério? Não tem analfabeto no Rio, não tem analfabeto em São Paulo, Aham. não tem analfabeto. Só tem analfabeto. Só Quando, no quer dizer, que não Nordeste. pensa em voto de analfabeto, tem que ser. Chico, rapaz, infelizmente eu não vou fazer essa matéria, não. Inclusive, Faz aí uma matéria de analfabeto que eu faço aqui. várias novelas. corajoso. Chico José de Brito, Perfeito. que é um cara que eu sou muito fã. Sim. E várias novelas, antigamente, as pessoas que eram retratadas na parte toda ali de doméstica, porteiro, zelador, era retratado Todo como o como povo nordestino. daqui que Sim. saía do Nordeste para o Sudeste em busca de uma oportunidade e acabava naquelas condições de subemprego, Sim. né? Rapaz, gente. Que não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos lá, Rapaz, vamos lá. O papo é Bora. bom, né? São Paulo, vamos lá. Paramos em São Paulo. Sim. né? Você pra São muito Paulo, bem. tu trabalhou onde, velho? Em São Só pra Paulo, gente. assim que eu cheguei em São Paulo,
a oportunidade que eu consegui foi no Alto Tietê. Alto Tietê. Alto Tietê. Isso, na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, perto de São Paulo. Trabalhei numa extinta TV que se chamava TV Mogi News. Mogi News. Mogi News, que era parceira da Rede Record na época. Era a TV Afiliada. local lá. Nem era afiliada, era parceira mesmo. Você via que na canopla era só Mogi News. Mas por que parceira? Porque tudo que a Record pedia, a gente entregava. Entendi. Né? Era parceira da Record parceira mesmo, não era uma afiliada. Exatamente. Maravilha. Então, eu passei um período em São Paulo nessa parceira da Record. E em São Paulo também, eu decidi estudar um curso de interpretação em TV. E foi estudando esse curso que eu conheci pessoas da sede do SBT São Paulo. Inclusive Massa. o André Vasco, que era apresentador eu lembro. do SBT na época. Sumiu esse cara, hein, bicho? Sumiu, ele... Sumiu, André Vasco. Eu me lembro de um André Vasco, mas eu acho que ele era na MTV, lembra da É, MTV? mas ele era ele ele. Eu adorava quando ele fazia os cuecas. Muito bem. Era um programa que tinha na MTV, na época que eu era jovem, eu assisti bastante. Para, minha gente. Mas você continua sendo jovem. Você continua sendo jovem. Rapaz. Eu sou velho aqui. Para comigo. Os cueca, vai os cueca, vai, embora os cueca, vai. Então, gente, Os cueca. conheci algumas Mignon pessoas, né? também fazia parte. Não, o Marcos Mignon fazia com aquele cavalinho. Era outra pessoa. Ali era outro programa outro que ele fazia programa. piores clipes do mundo. Olha, a grade toda da MTV, que você me perguntar, Sabe. eu sei. Mogi das Cruzes, vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, eu conheci o André Vasco. A gente ainda tem Mogi das Cruzes, ainda tem a volta Ainda pro tem a volta pra Recife. cá, né? Tá. Vamos lá. Conheci o André Vasco, na época fazia esse curso com ele, e também conheci um cara chamado Marcos Santos. Esse cara, ele é hoje ou gerente ou coordenador comercial do SBT São Paulo. E aí, esse cara conhecia meu trabalho na Mogi News e acabou me indicando para uma vaga no SBT, lá no estado de Mato Grosso. Nossa, Que massa. mãe. Foi se Recife. esconder no mato mesmo. Então vamos lá. Porto, Recife, São Paulo, Mogi. já em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, Mato Grosso. Mato Grosso trabalhou onde? Mato Grosso, eu trabalhei na filiada do SBT e trabalhei na Record. TV Ponta... Não. A do SBT na época, era TV Conquista. Eu cheguei na melhor cidade do Mato Grosso. Que massa. O maior IDH do Mato Grosso pertence a uma cidade chamada Lucas do Rio Verde. Lucas do Nossa. Rio Verde, é. Mas você Tem um time trabalhou... lá chamado Luverdense, que foi para a Série B do campeonato, B. mas pediu desistência. Isso. Por quê, hein? Acho que é muito Entendo. custo, muito Foi? custo. Custo muito Agora, alto. deixa eu te perguntar, todas essas emissoras que você passou à frente de algum programa? Ou teve momentos que foi ali a cara para jogo e outro foi mais a criação, o cérebro, Que a redação? Como foi que dividiu? Então, em televisão, as minhas passagens foram... tirando a Rede Brasil, né? Que fui Sim. estagiário. Tirando a época de estagiário, eu atuei como repórter, apresentador de boletins de notícias. Sim. E- De hora em hora. Isso, e editor de texto. Tipo aqueles G1, né, flashes que que passam do Isso, G1, exatamente. né? Lá Legal. no Mato Grosso era o Momento MT. Eu apresentava o Momento MT. Engraçado. Então, Se fosse são- hoje em dia, tava na TV e no digital também, né? Porque eles colocam nos dois a pessoa agora. Acho que o digital não era tão assim, bombava na época não, né? Não era. Então, repórter, apresentador de pequenos giros de notícias Sim. e editor de texto. Que massa. Tá, vamos lá, Mato Grosso. Aí passou quanto tempo lá? No Mato Grosso, eu passei ao todo 2 anos, 3 anos? uns 3 anos e um pouquinho. Tá enjoou de 3 Mato anos. Grosso. Faz tempo que voltou de lá. Quando foi que você chegou em Recife de volta? Vamos lá. Eu voltei para o Recife justamente para entrar na TV Globo Nordeste. Uau! Quando... Foi quando eu tive Trouxe. a felicidade de conhecer esse professor aqui, que tá do meu lado, Eu sabia. que sabe que é Sobrou meu pra mestre, mim. ele sabe que é, ele sabe Tem que que ser é. modesto. Mas eu não tive a Ó, sorte. minha aluna. Aluna também, né? Somos seus alunos, viu?
Mas eu não tive a sorte de conviver muito com ele, sabe? Porque ele foi pra novela, foi pro Rio de Janeiro, né? não Menino. convivemos muito. É. Mas Hugo deu o nome dele lá em São Paulo, lá no Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Novela Janeiro. Na Império. novela Império. passada. Aí você trabalhou como repórter na TV Então, Globo. correspondente no litoral Mas tu sul. entrava aqui no De NE1, onde? no NE2, NE1, NE2, daqui. Bom Dia Pernambuco. mas aparecia Sim. mesmo repórter Sim. mesmo, Sim. tranquilo, com canopla. Sim. Que massa, bicho. Era contratado ou era uma coisa assim? Era contratado. Tinha Era, plano de saúde era e tudo? CLT mesmo. Plano de saúde da Sul-América. Sul-América. Você lembra? Sul-América especial, né? Especial. Especial. Sim. Cara, aí é o seguinte, vamos lá. Tem plano de saúde e tem Como- tudo, né? como É, se tem Menino. plano, é contratado. Como né? passa rápido o tempo? Como passa rápido Passa o tempo? Meu Acho Deus que do você céu. lembra dessa época também, né? Eu não lembro é dele. distância, Não, não. não lembro. Não lembro, foi muito Não, rápido. aposto que A passagem acho que foi cerca de 2 meses. Ah. Quando eu entrei, o Hugo É, saiu. a convivência foi muito pouca. Mas vem cá. Aí, pô, tu trabalhou na Globo, cara, mas o que aconteceu, bicho? Eu trabalhei na Globo, na época, Ah. como correspondente Sei. no Litoral Sul, né? Certo. E eu sou do Litoral Sul. Então eu sempre conheci as coisas que acontecem por lá. As pessoas, por me conhecerem, me procuravam muito, passavam as pautas. Então, para mim, era tudo mais fácil, né? Fiquei lá até enquanto existiu a sucursal. Quando a sucursal deixou de existir, Sim, eu mas acabei aí tu não foi sendo aproveitado? desligado. Não, fui desligado. Fui desligado. Não, pô, onde você... Pô, Foi que ano Foi. isso? 2014? 2016 eu saí, 2016 eu saí. Eu sei. Caraca, velho. Mas, pô, Foi. mas o que tu achou? Quem era o diretor na época? Era Jô Mazzarolo já? Jo era a diretora. Jô Mazzarolo, tinha- por que tu não aproveitou o cara, né? Tá vendo? Pô, bicho. Olha aí, Tinha o ouro. Biotério, que hoje está em Biotério Portugal, tá em né? Portugal? Tá em Portugal. E a Marjorie, que era minha chefe de reportagem. Cara, Marjorie, por que não ficou com o cara, pô? Chama o cara de Agora. volta, pô. Agora, É. vamos trabalhar a principal... O carro-chefe, a principal propaganda do nosso convidado de hoje. Que é? Em todas essas andanças que ele fez pelo país, ele foi colecionando Matérias. certificados, ele foi colecionando conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Nem caralho. E hoje o seu título é... Hoje eu sou Atenção. o jornalista mais diplomado do Brasil. Atenção. Poxa vida, Nós- bate palma que ele merece, cara! Nós estamos conversando. No meio de tantas pessoas rasas, sem conteúdo, nós temos aqui um jornalista mais Mais diplomado do país. Quantos títulos? É título? Pode ser título. Título, certificado, Quantos diploma, né? certificados? Pronto. E vamos lá, Hugo. Quem tem título é rei. Se vocês pesquisarem, esporte, se vocês pesquisarem, se vocês pesquisarem na internet, Ramos Júnior. qual é a pessoa com mais diplomas no Brasil? A pessoa. Você vai encontrar lá um cara que tem 66 e você vai encontrar outro que tem um pouco mais que isso. Mas você vai olhar os diplomas deles. Nenhum é jornalista. Sim. Certo? Nenhum é jornalista. Eu, hoje, concluído, tenho 52 diplomas em mãos, fora outras formações que estão em andamento. Entre esses 52, eu tenho a primeira graduação, que é jornalismo, tenho outras 4 graduações, tenho técnico, tenho um mestrado e um doutorado em psicanálise que eu fiz pelo Instituto Gaio, lá em São Paulo, que fica na região da Sé, e 45 especializações lato sensu, entre especialização e MBA, né, na verdade. Este recado vai para você que Acomodado. diz que não tem tempo. E tenho aqui na minha frente uma pessoa que veio de Porto de Galinhas, do litoral. Do paraíso. Entendeu? Diretamente do paraíso. Andou pelo país todinho, onde a gente não tinha a facilidade do EAD que a gente tem hoje que antigamente em dia. era ruim. Tudo dele foi presencial, pelo menos 90% foi presencial. Então, você que está aí em casa, me ouvindo neste momento, Sai da está cama. dizendo que não consegue, pare e pense. O bicho foi sozinho para São Paulo, na dificuldade, passou ali sem conhecimento nenhum, fez o corre dele e hoje ele está aqui contando essa lista E outra, pô. infindável. E outra, fez uma coisa certificados. boa, não casou.
Tô solteiro. Aí, a felicidade do homem, namorada. Ai, meu Deus! Olha a felicidade do homem. Aí. Olha o sorriso, olha o sorriso. o sorriso do solteiro, namorada. Então, quando vê, Esse é o ele título, tem viu? 170 anos, ele deve ter 170 anos, por isso que ele tem essa cara de cara, porque ele Olha, não ele tá casou, vendo? entendeu? Eu vou embora. Não, mas ele tem um filho. Tem filho, tá lá atrás. É o Cadê? Nicolas, é o É o Leonel. Nicolas. Leonel Nicolas. Muito Sim, bem. cara, aí é o seguinte, vamos lá. Tu recebeu um prêmio há pouco tempo, uma reportagem sobre combate à corrupção. Isso. Não foi isso? Isso. Essa matéria foi exibida onde? Qual foi? Que canal? Foi no YouTube? Onde foi? Então, Hugo, vamos lá. No último período eleitoral, né, eleições municipais, 2024, 2024. agora, 2024, em Pojuca, eu sou de Pojuca. Sim. Eu vejo, conheço e sei muita coisa errada que tem ali em Pojuca. E as pessoas me procuram e enviam para mim. E eu, como jornalista, eu me vejo na obrigação de, pelo menos, tentar informar. É a ferramenta que eu tenho em mãos de tentar ajudar as pessoas. Ok. Né? Então, eu consegui alguns materiais Sim. de possíveis corrupções. Nossa, Em Pojuca. Olha quer só! Tu recebeu de fontes Cartas na mesa. fidedignas. Isso. Foram vídeos, não tinha nem como falar que não era. Vídeo do cara entregando dinheiro a outro e mais ou menos isso. Yuri. Peraí, que já fiquei doidinho. Eita, agora. fica nervoso não, Aí, amigo. mas isso foi exibido Então, em que emissora? por eu ter alguns contatos em outros estados, eu tentei aqui em Pernambuco, ofereci. Pra Globo, aqui, pro SBT? tentei para conhecidos daqui. Não deu. Entrei em contato com meus conhecidos lá do Centro-Oeste. Eles toparam. Foi exibido na afiliada da Record News e do SBT, lá massa. no Centro-Oeste. A mesma matéria que foi exibida nessas 3 emissoras. Mas você no ano tem passado. em algum canal no YouTube, Tenho algum sim. acesso que outras pessoas que Tenho. vão ver a nossa Eu entrevista queria ver aqui... essa matéria, eu queria ver. possam ter Ramos acesso a Júnior essa sua TV. matéria? Sim. Atenção aí, ó. Ramos Júnior TV. Isso. T e o V, Esse né? é o seu Instagram. TV. É porque TV. tem um canal que é TV, o cara escreve TEV. TEV. Aí fica TV. confuso. Esse é o seu Instagram. Aí- Não, esse é um meu canal no Instagram YouTube. e é meu canal no No YouTube. YouTube. Perfeito. Isso. A gente vai botar aí, não é isso? A gente bota aqui Ramos TV. Ramos Júnior TV. Ramos Júnior TV. Enquanto está Isso. rolando a entrevista, o Tá. nosso André tá botando o Ramos Júnior TV. Aí pronto, essa reportagem a gente pode Então, assistir lá. Pode Nesse sim, canal. no pode, teu Instagram pode. também. Também. Que é Ramos Júnior TV no Isso Instagram. também, isso, Quantos- exatamente. Vamos lá, anota aí, cadê o seguidor? Eu Quantos já- seguidores o Me Ramos? sigam. Olha, vocês dois não me seguem. E agora? Ainda não, E eu estou agora? trabalhando nisso Vocês nesse exato dois não momento. conseguem. Calma viu? aí, Ramos Júnior. Ramos. Júnior. Eita, a unha grande. a pessoa vai É, a digitar unha um grande, a negócio. unha grande, vai. A Ramos Júnior TV. TV. Cadê? Atenção. A gente vai botar aqui no crédito também, a Ramos Júnior TV. Já estou seguindo. Deixe- Ele tem Já 10 mil seguia, né? seguidores. Agora falta o Hugo, né? Falta o Hugo seguir, né? Ele tem meu, 10 mil meu celular tá seguidores. carregando ali, ó. Olha só que legal. Ah, Melhor do ano 3 vezes, viu? Melhor Caraca. do ano 3 vezes. Mas tem a Destaque report- Nordeste. Essa tem a reportagem aí da corrupção? Acho que não, né? No Instagram não tem A não, né? reportagem da corrupção em si tá no meu canal do YouTube. Ah, no canal do YouTube, O que ok, tem no ok, Instagram, ok. o que tem no Instagram É mais Então um corta. seu vídeo, trabalho, né? mostrando que eu fui receber Sim. essa premiação em São Paulo. Então, Deixe tem ele. aqui no seu perfil, finalista Prêmio INAC 2025. Que prêmio INAC é esse? Me é- conta. É um instituto... É o Instituto Não Nacional- à Corrupção. Não à corrupção, É. INAC. Que é uma premiação nacional, né? Que é feita em parceria com a TV Cultura, onde eles escolhem 10 melhores reportagens no Brasil inteiro relacionadas Cara, é foda. a combate à corrupção. Perfeito, parabéns. O Ramos. É muita coragem, eu Agora, acho. obrigado. Agora, para você Porque ver... a gente vê tantas coisas que acontecem por aí, né? É verdade. E Para é muita você ver, coragem. Juliana Duque, vê que coisa interessante, como é esse mundo. Hoje ele está desempregado. Tô desempregado. Não, ele está autônomo. Não está desempregado mesmo. É desempregado mesmo. Não tem esse negócio de autônomo, não. Ele está É desempregado mesmo, é mesmo. Então, se for assim, eu também sou Então, desempregada. nós três. Não, não tô, não.
Nós Não. Hugo é aposentado. Tá, gente? Hugo é aposentado. Não, hoje, atualmente, eu sou diretor de programação em conteúdo da TV Pernambuco, que é uma TV estatal. Viu, sim. Tá? E tem esse podcast que é o Sem Arenga, né? Que a gente vai começar a ganhar dinheiro, né, Ju? Sim. Olha só. A Somos gente, vai, figuras a públicas. gente vai fazer uma Media Kit agora. E, cara, eu acho vergonhoso você Não ser ser um baita de um aproveitado. profissional e não tá no ramo, na televisão, nem no rádio. Sim. Mas eu acho que as pessoas que estão vendo essa entrevista hoje, deve rolar essa entrevista e vai dizer, rapaz, como é que pode? Como é que pode? Como é que Também pode? acho. O cara cheio de diploma. Maravilhoso. Cheio de... Fala super quantas línguas, Ramos? inteligente. Tu falou ipojuquês? Olha, Vamos lá. Em relação a idioma, gente, eu nem costumo citar, por quê? Porque eu tenho apenas noções de alguns, mas é de alguns mesmo. Sim. Por exemplo, lembra que eu disse que conheci um cara que falava lá 46 em Garanhuns. idiomas? Sim. Isso, de Garanhuns. Então, com 16 anos, eu decidi estudar japonês com esse cara. Que Primeiro legal. idioma, entendeu? Então, assim, eu Que sei doido. algumas palavras, algumas expressões em japonês, konnichiwa, konbanwa, ikagade gozaimasu ka, e Eu assim não, vai. deixe da Tá sua entendendo? mentira. É. Deixe da sua Arigatou, mentira. sayonara. Arigatou gozaimasu. É. Entendeu? Deus E- é mais? Aí, arigatou gozaimasu, que Go- significa... goza mais? Menino, Gozaimasu. meu Hein? Deus, eu tô passada. Gozaimasu. Gozar mais. É gozar mais. É gozar mais. Enxalame Gozai de ouro, mais. né, não? Gozai mais, Gozai arigatou mais, gozai vai. mais. Menino. Que é muito obrigado. Gozar mais, viu? Gozai mais. Gozar Se mais. não Você tiver tá o- gozando em menos. Olha, se não tiver o gozai mais, é só obrigado, viu? Tem que senhor. ter o gozai mais. Sim, senhor, E senhor. gozar em menos. Ó. Eu fico morta. Eu fico Então, morta. gente, É. com esse professor Hugo, eu também aprendi algumas semelhanças entre idiomas. Por exemplo, o alemão e o holandês. Se a gente parar para perceber, o todo inglês, mundo o com alemão e o raiva, né? holandês Alemão Rosen. são idiomas que um puxa Liebe o outro. Kussen. Um puxa o outro em algumas situações. Por exemplo, boa noite em inglês, que temos o good night. Sim. Tá? Aí temos o boa noite em alemão, que é o gute Nacht. Parecido Aí, mesmo. good Mesma night, fonética parecida, né? good semelhança. night. É porque você Guten tem... Nacht e em holandês, Gute Nacht. Você sabe que tem good night e good evening. Good evening. Good evening é quando você vai dormir. Chega. Good... Isso, é boa noite de saída. Não, de saída. você chega, E não? quando você vai dormir é good night. Quando você vai embora. Quando você vai dormir, good Foi night. assim que eu aprendi na É o escola. inverso, É, né? good Quando você inverso. chega, é no começo da noite, é good evening. good evening. Aí quando Quando você sai, vai é good embora, night. é good Quando night. sai, é good Quando vai night. dormir. É isso mesmo. Tinha um programa chamado Good Night, Good Times, que era na 98 no Rio de Janeiro. Bom, Ramos Júnior, cara, que bom, né, velho? Que bom. Olha, já passa rápido com a entrevista. Passa rápido, boa. passa rápido. Passa rápido pra caramba. Já faz 45 minutos que a gente Caraca, já? Meu Boa. Deus do céu. Bom, Boa. a gente vai deixar o teu Instagram aqui, que é Ramos Júnior TV. TV. Ramos Júnior TV. Vai deixar o teu YouTube também, Ramos Júnior TV. Cara, tu não pretende fazer um podcast, não? Assim, um podcast mesmo? Porque o Cardinô agora tá com um canal dele no YouTube, muito bom, por sinal, de meio-dia às 2 ou de meio-dia às 2h30. Cara, tá uma audiência, tá bombando. E é um sonho que eu tenho de fazer ao vivo de meio-dia. Sim. Pegar um estúdio assim e a gente fazer um programa de 2 horas, de meio-dia às 2 no canal. Pode ser até no Sem Arenga também. Pode ser Entendeu? também, eu topo, viu? Né? Meio-dia às 2, um programa tipo de rádio, notícia, Sim, etc e tal. A gente vai conversar isso depois. Ótimo. Senhoras e senhores, Juliana Duque, foi bom demais. Sempre é. Conversamos aqui com Ramos Júnior, essa figuraça, jornalista. É radialista também, não? Não, sou jornalista. Só jornalista. Jornalista. Formado pela Uninasal. Queremos te agradecer. Obrigado, né, Hugo. Obrigado, pelo bate-papo. Foi muito bom, foram quase 50 minutos de bate-papo. Essa entrevista está sendo gravada, vai estar sendo indo hoje, terça-feira. Sim. A gente não mente aqui. Não. Agora, seus comentários, deixe seus comentários aí na nossa página. Deixe um like Deixa. gostoso. Compartilha com todo mundo. Isso. A história dele é fantástica, do Ramos é fantástica. Ele compartilhou muita coisa
legal aqui dele Isso. com a gente. Foi massa esse momento, eu adorei demais. Obrigado. Massa. Valeu? Quero lhe Obrigado, encontrar obrigado. muito no digital. Espero que, inclusive, a gente tenha a oportunidade de construir alguns conteúdos Sim, juntos, né? sim, com Porque a certeza. gente. Vamos que levar gosta- ele pra TV Pernambuco? Vamos, simbora. Bora lá. Ia ser sua Misógino, exatamente. Olha, e aulas, hein? Bora. Por favor, Ramos. Diga aí, dê as suas considerações finais. O que você achou desse momento aqui que a gente teve? Agradeço a você, Juliana. Agradeço a você, Hugo. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço, tá? No programa Sem Arenga Cast. Alright. Falou bem, falou tudo. Beijo de luz para todos. Valeu, Boa galera. noite.